Bom dia, a paz a todos. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, porque Deus é eterno. Deus não só te ama hoje, e Deus não só te amará amanhã, mas na eternidade Deus já te amou. E Ele te colocou nos planos dele. E Ele te fez e te criou e te formou do pó da terra e soprou o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então esse amor de Deus é um amor eterno. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor dele é um amor especial, que o apóstolo não teve palavras para explicar, para dimensionar a forma desse amor. E nesse plano houve uma ruptura. Por isso o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por isso Deus te amou. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. E Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus não é um amor qualquer. É um amor de acordo com o seu caráter. O seu caráter é santo. O seu caráter é justo. O seu caráter é verdade. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus, é a revelação do amor de Deus. É a manifestação do amor de Deus. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo e se manifestou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A graça foi manifesta, a graça é manifesta. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele se manifesta, a graça de Deus, o amor de Deus, a oferta para ligar de novo esse caminho que tinha sido rompido por aquilo que Cristo fez na cruz, a expressão do amor de Deus, a expressão da sua graça, a revelação, a manifestação desse amor. Se você quer saber o quanto Jesus Cristo te ama, olha o que ele fez na cruz, dizendo: eis o tanto que eu te amo. Um amor não é um amor sem justiça, não é um amor fingido, é um amor sacrificial, perfeito, verdadeiro, incondicional, a ponto de, sendo sem pecado, por isso ele nos justifica, sendo santo, sendo verdadeiro, porque cumpriu toda a verdade, toda a palavra. Ele vai até morte de cruz, mas não fica pregado numa cruz não, ressuscitou, vive e reina. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou de uma forma perfeita, justa, verdadeira. Deus, de uma forma graciosa, entrega o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de homens, nem de obras, para que ninguém se glorie. Então, naquilo que ele é, naquilo que ele fez, naquilo que ele manifestou, naquilo que ele realizou, e na sua ressurreição nós temos a vida eterna. Ele nos amou com graça, com propósito. Nós agora nele, em Cristo, estamos de novo realinhados com Deus. Fomos reconciliados, fomos justificados, fomos perdoados e na ressurreição somos salvos. Então por isso Jesus falou: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nunca morrerá eternamente. Então,
É um momento de reflexão, é um momento que nós possamos pensar nesse amor, pensar nessa graça, pensar nessa oferta, na dimensão, na dimensão da justiça, da verdade, do caráter de Deus na nossa direção. E nos voltarmos também em direção a Deus, para que esse corpo possa estar unido, esse corpo ter unidade, esse corpo se formar e ser o corpo de Cristo, que glorifica a Deus nesta terra, mas que tem uma esperança para além. Amém? Então essa é uma pequena reflexão para o dia de hoje. Eu peço a Deus que possa ajudar alguém a ter o entendimento da graça. Deus manifestou o seu amor em graça, e a graça dele está expressa, manifesta e revelada em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Assim diz a palavra do Senhor. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Há mais de 2000 anos a palavra é pregada, é anunciada e testifica a verdade, a justiça de Deus, aplicada toda no seu Filho. A graça foi manifesta. Mas ela só se aplica àqueles que a recebem. A recebem com um coração humilde, quebrantado, e entregam suas vidas a Cristo, para que sejam novamente, para que voltemos novamente à vida. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas tudo foi feito justiça em Cristo. Ele é o Senhor, justiça nossa. Ele, todo o escrito de dívida, ele cumpriu toda a lei e nos justifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi vencida a morte, foi vencido o pecado. Tudo foi vencido. Nós em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Fiquem na paz. Oremos em nome de Jesus. Eterno Deus, no nome do teu Filho, eu peço que essa palavra possa consolar, possa fortalecer, possa dar entendimento a todo aquele que a ouvir e possa entender o propósito, o plano de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, toda expressa no seu Filho, e possa abraçar esta graça, porque é uma oferta. Crê em Jesus e será salvo, tu e tua casa. Amém? Fiquem todos na paz. Bendito seja o nome do Senhor para sempre.